Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai ver como salvar corpos em arquivos individuais. Muitas vezes quando a gente modela uma peça que é composta por várias partes, faz sentido fazer isso no mesmo ambiente. Então aqui nós temos a imagem de um mouse. A ideia é fazer esse mouse dentro do mesmo ambiente e depois separar as várias partes desse mouse. Então esse lado, esse outro aqui e o lado de baixo. Porque quando a gente faz isso dentro do mesmo ambiente, a gente está na verdade compartilhando a geometria, as superfícies e dimensões que são comuns entre as partes que compõem o mouse. Então a gente pode fazer esse modelamento dentro do ambiente de montagem, utilizando a técnica descendente. As vantagens dessa técnica é que a gente pode ter uma lista de peças e pode fazer a simulação de movimentos. Isso é abordado em outro curso. Nas aulas anteriores, nós vimos técnicas de modelamento de peças com múltiplos corpos. E isso era feito inteiramente dentro do ambiente de peça. As vantagens de se fazer isso é o fato de eliminarmos os recursos de posicionamento e a necessidade de gerenciar vários arquivos. Então, aí nos teus arquivos, abra esse arquivo chamado filtro de linha. Note que ele foi modelado inteiramente no ambiente de peça. Então, a gente pode ver aqui pelas ferramentas, pelas abas. E ele é composto de um corpo único aqui. Vamos dividir esse filtro em duas partes, a parte superior e a parte inferior. Vamos vir então aqui em habilitar os eixos temporários, exibir os eixos temporários, que eu vou querer fazer então uma divisão desse nosso filtro de linha com um plano passando aqui nessa linha de centro aqui. Então vamos criar um plano. A primeira referência vai ser o plano de topo e o nosso plano vai passar aqui nessa linha, mas não vai ser perpendicular, vai ser paralelo. Então nós estamos com um plano criado aqui. Podemos confirmar. E agora vamos desabilitar de novo os eixos temporários. Estamos aqui com o plano e vamos em inserir recursos, dividir. Vamos usar esse plano como plano de divisão das partes. Vamos cortar. Vamos pedir para propagar as propriedades visuais. E aqui nós temos a parte de cima e a parte de baixo. E confirmamos então a divisão. Percebo então aqui na pasta Corpos Sólidos a parte superior do filtro de linha e a parte inferior. Uma vez separado o filtro de linha em duas partes, nós podemos salvar essas partes de forma individual. Vem aqui numa das partes, botão direito, e inserir em nova peça. Aqui então, a gente vou clicar aqui em propagar propriedades visuais e vou salvar essa peça, vou colocar topo do filtro, vou salvar, confirmo então, aqui surgiu então uma caixa de diálogos, dizendo que se a gente quer alterar a unidade de medida da peça derivada. Não. Então veja que a peça foi criada, topo do filtro, está aqui o nome dela, e aqui então tem uma referência externa. Tudo que a gente alterar no desenho original, que é esse aqui, vai ser transmitido para essa nossa peça derivada. Então essa é uma das formas de a gente salvar um corpo como um arquivo individual. Outra forma da gente salvar as partes em um arquivo em separado é aqui em inserir recursos e salvar corpos.
Então aqui nós temos as duas partes, parte de cima e a parte de baixo. Vou clicar aqui em propagar as propriedades visuais, para ir às cores, né, que a gente atribuiu aqui. E para salvar as peças, 2 cliques aqui, abre então o local para a gente salvar. Então eu vou colocar só topo, e aqui a parte de baixo, então baixo. Aqui ainda embaixo nós podemos criar uma montagem com essas duas partes. Vou colocar então o nome da montagem. E podemos então confirmar o salvamento dos corpos. Deseja alterar a unidade de medida? Não. No arquivo filtro de linha, né, você pode ver que foi criado mais um recurso aqui na árvore de projetos. Aqui então a gente pode ver a peça topo, a peça abaixo, parte de baixo, e a gente pode ver ainda a montagem que foi criada. Percebam aqui a peça topo inserida, a parte de baixo, e note que as partes, né, elas foram posicionadas de acordo com a origem do filtro original. Ok? Por essa aula é isso. Até a próxima.